E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá, a gente vai nesse vídeo falar da representação de variações no plano, tá? Ou seja, grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, que tipo de desenho gerariam no plano. Mas antes disso, a gente vai fazer uma revisão rápida sobre exatamente o plano cartesiano, tá? O que é o plano cartesiano? Que a gente vai chamar de plano daqui para frente para facilitar. É um par de eixos, tá? Um horizontal e um vertical, formando entre si um ângulo de 90 graus orientado. O que é orientado? Significa que tem um sentido que é o positivo e o outro que é negativo. No eixo horizontal, o sentido à direita é positivo e à esquerda é negativo. À direita e à esquerda de onde? Do encontro dos eixos. Já o eixo vertical, ele tem para cima o sentido positivo e para baixo o sentido negativo. Para cima de onde? Do encontro dos eixos e para baixo também do encontro dos eixos, tá? Então você tem aí dois elementos principais que formam um plano cartesiano, que são os eixos x e y. Eixo x é chamado eixo das abscissas e eixo y é chamado eixo das ordenadas, tá bom? O encontro desses dois eixos é chamado a origem do plano ou origem do sistema cartesiano. É aquele pontinho que está ali bem no encontro dos dois eixos, tá? Aquele local de encontro dos dois eixos é a origem do sistema cartesiano, tá? O sistema cartesiano ou o plano cartesiano, ele é dividido em 4 regiões. A região à direita e para cima é chamada o primeiro quadrante. Está ali assinalado, primeiro quadrante. Qual é a característica dele? Ele fica à direita e fica para cima. Então ele está orientado no sentido positivo de ambos os eixos, tá? No sentido anti-horário, ou seja, à esquerda desse primeiro quadrante, você tem o segundo quadrante. Qual é a característica dele? Ele está no sentido positivo do eixo vertical e no sentido negativo do eixo horizontal. O terceiro quadrante vem logo abaixo, ele está no sentido negativo de ambos os eixos. Finalmente, o quarto quadrante, ele está no sentido positivo do eixo horizontal e no sentido negativo do eixo vertical. É interessante você saber as coordenadas, mas não precisa também ficar decorando, né? É só você saber onde está o primeiro quadrante. O primeiro quadrante é à direita para cima. E depois você vai contando no sentido contrário ao relógio. Segundo, terceiro e quarto quadrante. Tudo bem? Bom, o plano cartesiano, ele serve para a gente localizar pares ordenados. Cada par ordenado tem o seu próprio local no plano cartesiano e é um ponto, tá? Então vamos lá. Par ordenado é um par de números que estão numa determinada ordem e cada par de números, cada par ordenado, localiza um ponto no plano cartesiano. A ordem é, primeiro, a coordenada x daquele par ordenado, chamado a abscissa do par ordenado, e em segundo lugar, a coordenada y, chamado a ordenada do par ordenado. E como é que você marca cada um desses pares ordenados no plano cartesiano? Vamos ver alguns exemplos. Ó. A, 3, 4. X é 3, y é 4. Você vai lá no valor de x igual a 3 e faz uma reta vertical. Vai lá no valor de y igual a 4 e faz uma reta horizontal. Onde a reta vertical e a horizontal se encontrarem, você tem o ponto A. Outro exemplo, ponto B. O x é menos 4 e o y é 2. Você procura o x menos 4 e faz uma reta vertical. Procura o y2 e faz uma reta horizontal. Onde a vertical e a horizontal se encontrarem, você tem o ponto B. Ou seja, cada par ordenado tem duas coordenadas, x e y, mas marcam um ponto apenas no plano cartesiano. Ponto C, menos 5, menos 3. Você procura o x menos 5, faz uma reta vertical, procura o y menos 3, faz uma reta horizontal, e onde elas se encontrarem ao ponto C, finalmente o último exemplo, x 5, y menos 3, é o ponto D. Você procura o x igual a 5, faz uma reta vertical, procura o y igual a menos 3, faz uma reta horizontal, e marca aí o pontinho D, tá? Então, é tranquilo, é fácil, só não esquece que um par ordenado é um par de coordenadas x, y que marca um único ponto no plano cartesiano, tá bom? Grandezas diretamente proporcionais, elas são representadas no plano por meio de marcação de pontos, como a gente acabou de fazer, e depois obtendo o seu gráfico, tá? De forma geral, vamos ver como é que fica, ó. Duas grandezas x e y, em vez de ser A e B, que é o normal, vamos chamar de x e y, para ficar mais perto de plano cartesiano, tá? São diretamente proporcionais se uma sobre a outra é igual a uma constante.
y sobre x igual a k. Você pode multiplicar cruzado, obtendo y igual a k vezes x. Vamos deixar o y isolado porque fica mais fácil. Y igual a k vezes x. Vamos ver um exemplo numérico para ficar mais fácil? Vamos trocar o k por 2. Então a gente tem y igual a 2x. O que representa y igual a 2x? Isso aí é uma representação de duas grandezas que são diretamente proporcionais. Toda vez que for y igual a k vezes x, sendo k um número, você tem grandezas diretamente proporcionais. Aí você tem só um exemplo, tá? Quando k é igual a 2, y é igual a 2x. Então vamos lá. Se o y é igual a 2x, e o nosso objetivo é descobrir um gráfico, uma representação gráfica, o que a gente vai fazer é escolher aleatoriamente, como a gente quiser, como a gente achar melhor, valores para x e descobrir os valores de y correspondentes a cada escolha de x que a gente fez. Então vamos lá. Uma tabela simplifica isso. Eu escolhi x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Está na primeira coluna dessa tabela. Você podia ter escolhido outros, tá? Aqueles que você quiser. Como o y é igual a 2x, repara, sendo x igual a menos 2, o y será 2 vezes menos 2, menos 4. Isso daí já é um ponto, é um par ordenado, menos 2, menos 4. Vou chamar esse ponto de ponto A. Agora, o outro ponto, x é menos 1, qual é o y? 2 vezes x, 2 vezes menos 1, menos 2. Temos o segundo par ordenado, que eu vou chamar de B, menos 1, menos 2. Agora, C, x é 0, y é 0. D, x é 1, y é 2 vezes 1, 2. E, x é 2, y é 4. Ah, você podia ter escolhido, repetindo, outros valores para x? Sim. Você ia encontrar outros valores para y? Ia. Ia dar certo do mesmo jeito? Ia. Não tem problema nenhum, tá? Vamos ver qual é o desenho? Vamos lá. Plano cartesiano, x, y, o conjunto de pontos que a gente tem para marcar são esses, A, B, C, D, E. Ponto A, x igual a menos 2, y igual a menos 4. Vamos lá. Localiza o x igual a menos 2, faz uma reta vertical. Localiza o y menos 4, faz uma reta horizontal. O encontro é o ponto A. Ponto B, menos 1, menos 2. Localiza x menos 1. Localiza y menos 2. Faz as retinhas vertical e horizontal. Ponto B. Olha que curioso, onde é que está o ponto C? É a origem. O ponto C é a origem do sistema. Fica no encontro dos eixos. 0, 0. Ponto E, ou melhor, ponto D. x1, y2. Localiza o x igual a 1, faz a reta vertical. Y igual a 2, reta horizontal, está ali, ponto D. Finalmente, ponto E. 2, 4. Localiza x igual a 2, faz reta vertical. Localiza y igual a 4, faz reta horizontal, ponto E. Olha que curioso. Os 5 pontos estão alinhados. Liga os 5 pontos. Tem uma reta passando por eles. Essa reta é a representação gráfica destas grandezas proporcionais. E todas as vezes que grandezas forem proporcionais, o gráfico encontrado vai ser um gráfico em forma de reta passando pela origem. Ó, repare que estes pontos estão todos alinhados. Pertencem a uma mesma reta. A representação de qualquer relação entre grandezas diretamente proporcionais é uma reta que passa pela origem. Esse texto é extremamente importante para você. Lembra sempre dele. Grandezas diretamente proporcionais têm como gráfico uma reta que passa pela origem. Tudo bem? E se elas não forem diretamente proporcionais? Se elas forem inversamente proporcionais? Aí é um pouco mais difícil. Ó, duas grandezas x e y são inversamente proporcionais quando x está para 1 sobre y, o inverso de y, né? Na razão k. X, ou melhor, y está para 1 sobre x, tá? Para ficar mais fácil, na razão k. Tudo bem? Multiplicou cruzado, você obtém y igual a k sobre x. Nas grandezas diretamente proporcionais, y igual a k vezes x. Nas grandezas inversamente proporcionais, y igual a k sobre x. Vamos ver um exemplo? Vamos trocar k por 2. Vamos fazer parecido com o primeiro exemplo. Ó. Sendo k igual a 2, teremos y igual a 2 sobre x. O que a gente vai fazer? Vai escolher valores para x como quiser e vai descobrir os valores correspondentes de y. Eu mudei um pouquinho os valores de x escolhidos, tá? Escolhi menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2 e 3. Eu não posso escolher 0. Por quê? Porque é 2 sobre x. Não posso trocar o x por 0, tá? Então, nesse caso, x não pode ser 0. Vamos lá. Sendo x igual a menos 3, o y vai ser menos 2 sobre 3. Não é isso?
porque o y é 2 sobre x, fica 2 sobre 3, menos 2 terços. Sendo o y menos 2, ou melhor, x menos 2, né, porque a gente escolheu o x, sendo x menos 2, o valor de y será menos 2 sobre 2, que dá menos 1. Sendo x igual a menos 1, o resultado será 2 sobre menos 1, que é menos 2. E assim vai. Sendo x igual a 1, o resultado será 2 sobre 1, que é igual a 2. Sendo x igual a 2, o resultado será 2 sobre 2, que é igual a 1. E sendo x igual a 3, o resultado será 2 sobre 3, que é igual a 2 terços. Tá vendo aí? 6 pontos. Agora a gente vai ter que marcar os 6 pontos, os 6 pares ordenados, lá no plano cartesiano, que nem a gente fez nas outras grandezas, né? Que eram diretamente proporcionais, agora são inversas. Então vamos lá. Vamos marcando os pontos. Ó, ponto A, menos 3, menos 2 terços. Já fica um pouquinho mais difícil de marcar o y, né? Porque é 2 terços, mas tem que fazer certinho, não tem jeito. Ponto B, menos 2, menos 1. Ponto C, menos 1, menos 2. Já temos aí 3 pontos marcados. Ponto D, 1, 2. Ponto E, 2, 1. Ponto F, 3, 2 terços. Então repara, a gente tem 3 pontos de um lado e 3 pontos do outro. Olha o gráfico. É uma curva no primeiro quadrante e uma outra curva no terceiro quadrante. Tudo bem? É um gráfico não muito comum. É um gráfico chamado na matemática de hipérbole. Vamos lá. Estes pontos pertencem a uma curva chamada hipérbole. É o nome dessa curva aí. A representação de qualquer relação entre grandezas inversamente proporcionais é uma hipérbole. Tudo bem? Então, diretamente proporcionais é uma reta, inversamente proporcionais é uma hipérbole. Essas são as representações gráficas das variações. Tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo.